Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 15 de janeiro, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. 15 de janeiro, hein? Metade do mês já está indo embora, mas ainda estamos no início do ano e vamos aí entregar para Jesus essa semana que está só começando, o mês de janeiro, estamos só na metade do mês, não vamos ficar ansiosos pelos dias seguintes. Eu acho que uma das coisas que faz o tempo passar mais depressa é a gente ficar ansioso para que chegue logo o final do mês, para que chegue logo o feriado, para que chegue logo o dia tal. E com isso a gente não vive hoje, a gente já quer viver antecipadamente. Vamos viver um dia de cada vez. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho. Está no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está falando aqui de uma prática muito comum no tempo dele e que deve ser muito comum em nossos dias também. Jesus ele veio para fazer o novo, para renovar. Jesus é a nova aliança. E nós temos que aprender com Jesus, fazer o que é certo. Jesus veio nos ensinar a maneira certa de fazer jejum que possa agradar a Deus. Será que nós sabemos fazer isso? Jesus está dizendo aqui uma coisa interessante: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. O que é velho passou, acabou. Nós não podemos viver de passado. Eu gosto muito dessa frase, eu falo muito comigo. Quem vive de passado é museu. Jesus é a nova aliança. É claro que eles ainda não estavam acostumados com o novo. Eles ainda viviam nas leis de Moisés, as leis antigas. Mas Jesus veio para nos ensinar o que é novo. Muitas coisas nós vamos aprender com Jesus. Quando ele fala sobre o casamento, sobre o adultério, sobre muitas coisas. Jesus é mostrando aquilo que tem que ser dali para frente, porque ele veio. E quando Jesus vem, a gente pode ver até a contagem dos tempos. Não começa do zero? Antes de Jesus e depois de Jesus? Nós conhecemos essa data. Muitas pessoas falam, a história, né, conta. Tal coisa, se assim aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a contagem começa do zero. No dia que Jesus nasce, dali para frente. Por isso que a gente ia falar que Jesus tem 2024 anos. Porque para nós a contagem começou do nascimento de Jesus para cá. Tem ainda
religiões e pessoas que vivem com a contagem antiga, 5.000 e tantos anos, mas não. A contagem correta para nós cristãos, principalmente nós cristãos católicos, começa do zero. Então Jesus vem trazer o novo para nós, nos ensinar a maneira certa. Até Jesus vir, o sacrifício que as pessoas faziam para agradar a Deus era levar um animal sem mancha, sem defeito, para ser abatido, para pagar o pecado daquela pessoa. O evangelho de ontem, João vai apontar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que tudo tem que ser novo. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Então Jesus aqui vem ensinar o que é o certo. Como devemos hoje, nós católicos cristãos, praticar o jejum. O jejum, gente, ele é muito agradável a Deus. É muito agradável. E o hábito de fazer jejum, ao menos uma vez por semana, a igreja pede. É claro que se você for olhar a regra geral, se você fizer 2 vezes por ano, que é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, você já está cumprindo o preceito que a igreja pede. Mas se você puder fazer toda sexta-feira, é muito bom. E eu vou te falar por quê. Eu faço. Desde novinha, aprendi com meu pai a fazer jejum e abstinência de carne nas sextas-feiras, do ano inteiro. Exceto quando cai num dia santo. Por exemplo, Natal, ele cai na sexta-feira. Eu não vou fazer jejum, porque é dia de festa. Né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, é dia de festa, então não. É o que Jesus está dizendo aqui. Do noivo, né? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Não. É dia de festa, né? O casamento para eles ali é dia de festa. Então, pega essa prática de fazer o jejum. A Canção Nova tem um livro do Monsenhor Jonas que ensina muito bem, mas é muito simples. Olha, se você pode ficar sem comer nada até meio-dia, tome água ou menos, porque senão sua cabeça pode doer. Ou então, tome ao menos um copo de café com leite, mas corte a alimentação da manhã, se você pode, se a sua saúde permite. Aí na hora do almoço você come a comida, né, moderada, e vai deixar para comer outra refeição à noite, mais leve. E nesse período você vai oferecendo para Deus, porque você vai sentir vontade de comer. Mas tem que pensar que jejum não é dieta. Você tem que pensar o seguinte: eu estou fazendo jejum, oferece a Deus. Por que você está fazendo? Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor hoje. Eu vou fazer esse jejum por causa disso. E apresenta para Ele, pela sua família, por uma pessoa que está doente, precisando de oração, de cura, de libertação, pela sua casa, pelos seus filhos, o seu trabalho, a sua vida financeira, seus projetos de vida. Está tudo bem na sua casa, você não tem problema nenhum, a família, dinheiro, trabalho, está tudo bem? Oferece pela paz no mundo. Oferece pelo nosso Brasil que está aí, ó, caminhando ladeira abaixo. Mas oferece, não faça jejum por fazer, oferece para o Senhor. E Deus vai te escutar, porque o nosso jejum, ele é tão agradável a Deus como o incenso que o padre incensa o altar e aquele cheiro, aquele odor chega até o nariz de Deus. É agradável a Deus. E outra coisa, o jejum, ele nos ensina a... Não é policiar, não. É cuidar do nosso corpo. Eu vou explicar. Por exemplo, quando você consegue dominar, você domina a carne do seu corpo.
Quando você consegue fazer o jejum, oferecer a Deus, eu vou ficar sem comer carne na sexta-feira, vou comer só arroz, feijão e ovo, ou arroz, feijão e peixe, uma salada, né? Mas não vou comer a carne. Vou comer menos, né? De manhã, à tarde, vou parar com comer aquelas coisinhas nos intervalos. Você sentir aquela vontade de comer, pensa nas pessoas que estão sem alimentação, né? Reze por elas. Você vai estar se unindo a elas também e você vai controlar o seu corpo, a sua carne. Porque se você quer viver a castidade, né? Viver uma vida santa, você tem que dominar a carne, porque a carne é fraca, gente, mas o espírito é forte. E com o jejum, você domina a sua carne. Você consegue dominar os desejos carnais. Os desejos... Porque, olha, se a gente for olhar o nosso corpo, os nossos desejos, a gente só vai cair no mundo, vai viver igual o mundo vive aí, de qualquer jeito. E se a gente quer viver uma vida perante a Deus, né, viver santamente, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Jesus vai falar isso em outras passagens. Se nós queremos ser santos, nós precisamos dominar a nossa carne. Eu não posso fazer tudo que a minha carne deseja. Eu tenho que dominar ela. E como que eu domino? Com o jejum. Faça essa experiência. Faça o jejum. Tem uma pessoa precisando? Faça um propósito com Deus. Olha, você precisa, por exemplo, arrumar um emprego. Seu marido está desempregado. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou ficar 1 ano sem tomar café, se você ama café. Vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante, se você ama refrigerante, chocolate, doce. O que você pode tirar? Eu estou falando, dando esses exemplos, gente, mas não é para me engrandecer, não. É para te ajudar a escolher. Por exemplo, durante a quaresma, uma coisa que eu amo de paixão é feijão. Eu como sem feijão, mas eu não gosto de comer sem feijão. Então, quando chega na quaresma, eu ofereço para Jesus 40 dias sem comer feijão. É luta, é luta. A Marta, é luta. Faça um propósito, faça. É só você falar que vai fazer o propósito que o desejo vai aumentar. Mas você tem que ser fiel. Eu estou falando do feijão, mas tem pessoas que podem ficar sem comer o doce, tomar um refrigerante, tomar uma bebida alcoólica. Aquilo que para você é o mais prazeroso, corta e oferece para Deus. E eu te desafio se Deus vai te escutar ou não vai. Faça o propósito com Deus. É o emprego, é a vida financeira, é em casa, é a família, é um filho, é as drogas. O que está te perturbando? Apresenta para Deus. Faça como Jesus está falando. Os discípulos foram perguntar por que os discípulos de João e dos fariseus faziam jejum e os de Jesus não. Porque eles estavam junto com Jesus, mas dias virão, em outra passagem, que eles seriam forçados a jejuar. E assim eles fizeram depois que Jesus morreu. Eles fizeram sim. E nos ensinaram o novo de Deus. E assim nós vamos fazer o que é novo. E outra coisa, de rosto limpo, com alegria nos olhos. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Porque eles faziam jejum, os discípulos dos fariseus, os fariseus, mas ficavam com aquela cara carrancuda. Não, eu não posso. Não, isso não. Não, hoje eu estou fazendo jejum. Não, lava o rosto. A mulher passa maquiagem e vai trabalhar, vai à luta. Ninguém precisa saber, porque a sua recompensa quem vai te dar é Deus. Amém? Aprendeu mais um pouquinho, né? Eu aprendo também com vocês. Então, que a gente possa fazer esse propósito com Deus, fazer o jejum para agradar a Deus. Faça nas sextas-feiras, amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.